Olá, bom dia, graça e paz, meus amados irmãos e irmãs que estão nesse momento nos assistindo. Estamos aqui para poder realizar mais uma escola bíblica dominical e você é nosso convidado especial, tá bom? Não se desconecte, tá? Fique atento, fica ligadinho, fica ligadinha com a gente. E Deus vai fazer algo muito lindo nessa manhã, vai acrescentar algo muito tremendo para a sua vida, tá bom? Eu queria orar e nós vamos também cantar uma canção, mas eu queria que você curvasse a sua cabeça aí, onde você estiver. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós queremos em primeiro lugar te render graças, Senhor, graças sobre graças. Obrigado, Senhor, a Deus, porque escolhemos a melhor parte, a parte onde nós buscamos o Senhor, nós nos aperfeiçoamos na palavra de Deus. Está, Senhor, Deus, na manhã desse dia, ouvindo a Tua palavra, é um privilégio, Senhor, para cada um de nós. É verdadeiramente, Senhor, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que ela é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, é a Tua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, escreve, meu Pai, na tábua do nosso coração, Senhor, aquilo que Tu tens para nós nessa manhã. Muito obrigado. Toma Teus filhos que estão, Senhor, ó Deus, nos ouvindo, nos assistindo, para que eles possam, Senhor, Deus, verdadeiramente, Senhor, se aperfeiçoarem, crescerem no conhecimento e na graça do Senhor. Nós Te bendizemos nessa manhã. Bendito foi o dia que o Senhor fez, né? Nós estamos alegres e vamos nos regozijar nesse dia. Muito obrigado. Conduz a gente em fé, de glória em glória, nessa manhã tão maravilhosa, e abençoe, meu Pai, a nossa vida, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar uma canção em nome de Jesus, amém, para que a gente possa começar o estudo. Amém? Nós estamos falando de algo muito importante e já já você vai participar com a gente em nome de Jesus, tá bom? Vamos louvar essa canção ao Senhor. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo Te tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, eu Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor, nós adoraremos. Seja exaltado e engrandecido teu nome, Senhor. Oh, Senhor, seja exaltado nesta manhã. Somente a ti nós adoraremos e levantaremos as nossas mãos para glorificar e adorar. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bom, eu quero também apresentar aqui, né, para quem não conhece, o meu amigo, irmão Diácono Clóvis Júnior, nosso professor também da Escola Bíblica Dominical, né, tem ajudado, facilitado aí bastante aí nesse empenho, nessa área de ensino da igreja. E hoje nós estamos sem o Diácono Gédson, né? O Diácono Gédson está num período onde ele precisa ficar bem atento, porque a diaconisa, nossa amada diaconisa Meire, está pertinho para estar ali ganhando neném, né? No caso, ela está gestante, e nós estamos em oração para que Deus dê uma boa hora para ela. Então, o estudo, nós estamos falando sobre a igreja e seus pilares. A igreja e seus pilares. Semana passada, nós abordamos, né, o texto que diz lá em Atos, capítulo 2. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você acompanha a gente. Atos capítulo 2, versículo 42, foi o texto básico que nós utilizamos para poder dar o pontapé nesse nosso estudo. Nós vamos estar falando sobre os outros pilares, mas o primeiro pilar que o texto apresenta da igreja, né, é o pilar da doutrina dos apóstolos. Ele diz assim, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia juntos com sutileza de coração. No 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Nós falamos bastante sobre a doutrina dos apóstolos, e nós entendemos que nós não conseguimos fechar esse ensinamento, né? A gente poderia, na verdade, ficar o ano todo, né? O mês todo, o ano todo, falando sobre a doutrina dos apóstolos, não é verdade, diácono? E nós, num consenso, né, nós entendemos que seria importante e legal a gente poder dar continuidade ainda, né, e falar ainda, abordar esse primeiro pilar, que é a doutrina dos apóstolos. E semana passada nós falamos, eu vou fazer só uma pequena introdução bastante sobre ser educado na justiça de Deus, né? Falamos o que Deus falou a Josué, né? Eu acho que foi você que ministrou, fez a leitura do livro de Josué, Deuteronômio, e Deus vem falando, Deus vem mostrando acerca desse pilar desde o princípio, né? Antes até de se construir a igreja templo, né? O Senhor sempre falou acerca da lei e dos seus ensinamentos, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, e eu quero deixar agora o Clóvis Júnior falar um pouquinho, né? Para a gente poder caminhar juntos aqui em nome de Jesus, amém? Amém, graças e paz a todos, né? Quero começar a minha fala, pastor. Na semana passada eu não mandei um beijinho para minha amada, né? Apesar dela estar aqui, né? Mas hoje eu quero assim mandar um beijinho para minha amada. Amada minha, te amo, né? A experiência de dormir no sofá não foi muito boa. Tô brincando. Sim, e nós começamos a abordar a questão da doutrina, e é um assunto bem pertinente para os dias de hoje, né? Já que eu estava até comentando com o obreiro Márcio, já que tem surgido, né, muitas doutrinas minuto, né? Eu estava acompanhando um pelo YouTube, que um vídeo ele se denominava irmão, e na outra ele já era pastor. Eu, né, perguntei para mim mesmo, meu Deus, quem ungiu? Quem separou ele? Qual o propósito desse negócio? Então, o assunto da doutrina é bem pertinente, né? Nós temos que ter raízes, e tem muita gente sendo levada por vento de doutrina, tem gente se perdendo aí, né? Aproveitando a oportunidade da quarentena, de tudo, muitos estão se perdendo porque não tem raiz. O senhor falou da escola bíblica dominical e como é importante a gente estar na EBD. Eu fui formado na EBD, né? Eu fiquei 5 anos, né, na classe dos novos convertidos. Pastor Marcelo, sempre que ele ia dar aula, ele me puxava. Não, vão lá, fica comigo. E foram 5 anos, já obreiro, e 5 anos na classe dos novos convertidos. Mas aprendendo, toda aula que tinha eu levava o meu caderninho, eu me preocupava de anotar tudo, eu me preocupava de perguntar. Então eu valorizava muito a EBD, porque é onde forma as nossas raízes, não é? Começa a nos dar base. Minhas filhas, eu me preocupo de ensinar também. Se perguntar a ela como surgiu o Projeto Vida Nova, elas vão explicar. De onde veio o Projeto Vida Nova, qual a raiz, como foi gerado no coração do apóstolo, elas vão explicar, porque eu já ensinei a ela a doutrina do Projeto Vida Nova. Elas já tem as bases dela bem sólida nisso aí. Muita coisa precisa amadurecer, mas a questão da base, da raiz delas já está formada. Mas tudo isso é a questão da doutrina e do ensinamento. Jesus, eu comecei falando de Mateus 5, que Jesus fez o Sermão da Montanha. Jesus, em todo o tempo do seu ministério, Jesus ele ensinava. Havia os milagres, havia maravilhas, prodígios, sinais assim miraculosos, tremendos, mas Jesus ele se preocupava muito com essa questão do ensinamento, de formar a base.
Tanto que aqueles 12 andaram 3 anos ali juntinho com Jesus. Depois que ele foi assunto ao céu, voltou, passou mais 40 dias ensinando a eles, né? Recordando, vamos recordar aqui, né? Vamos fazer a verificação como o Senhor fez da nossa EBD, vamos ver o que vocês aprenderam e eu quero passar mais. Então a gente tem que valorizar essa questão do ensino, né? Ter essa sede, ter esse desejo. Jesus, lá desde menino, né? Quando voltaram de Jerusalém, Maria e José se depararam com a situação: cadê Jesus? Cadê o menino? E quando voltaram para Jerusalém, encontraram Jesus na sinagoga, no meio dos doutores, ouvindo, perguntando e ensinando. Quer dizer, olha só como Jesus ele já valorizava essa questão do ensino. E é muito importante, nós precisamos valorizar, né? O povo ele peca por falta de conhecimento, perece por falta de conhecimento, a gente falha por falta de conhecimento. E Jesus ele vem abordando algo assim que era não um novo evangelho, porque ele cumpriu em tudo a lei, mas ele veio acrescentando, e isso aí a gente vê a dificuldade na época dos fariseus entenderem Jesus. Quando Jesus vinha e abordava um tema, eles queriam rebater com a lei, mas Jesus ele não estava mais tratando a questão da lei. Jesus ele estava tratando algo muito maior, algo do reino, algo espiritual, né? E a nossa mente, né, por ser tão pequena, ela não consegue acompanhar. Até quando a gente vai pregar mesmo e falar de algo do reino, algo celestial, a gente tem que ter uma base, né? A gente lembra, né, da cidade celestial. Então a gente tem como base uma cidade. Jesus ele foi preparar morada, ele foi preparar para a gente, né? A gente imagina o reino do céu como casas, como ruas. Eu não sei como é, né? Não tive o privilégio de João de poder ver, mas para nós nos baseamos como casa. Não, Jesus ele está preparando a minha casa, né? Eu vou ser vizinho do pastor Sebastião lá, né? Vou fazer bastante obra, né? Para o meu galardão ficar bem grandão, vou ser vizinho do pastor Sebastião, você vizinho do apóstolo. Então na nossa mente a gente tem isso aí como um parâmetro do reino de Deus. E quando Jesus ele vem pregando isso, os mestres, os doutores, né, da lei, tido da lei na época, começaram a ficar confusos. Tanto que aquele jovem rico, né, chegou para Jesus e indagou: mestre, a lei eu conheço, agora como é que eu faço para ir além dessa lei? Jesus foi: olha, vende tudo o que você tem e segue. Ele na hora ele se ofendeu, porque ele não entendeu. Para ele ainda era aquela questão da lei do homem. Talvez Jesus ia falar: cara, você está muito certinho, você é fera, ó, vai estar comigo hoje no paraíso, né? Sua vaga já está garantida, porque você conhece a lei, você é um doutor da lei, você é um mestre, você é fera. Mas Jesus ele estava tratando de algo muito maior, muito além, algo espiritual, né? Muito além. E aquilo ali confundiu muitos sábios, né? Nicodemos também é um exemplo disso, né? É necessário, se eu quiser falar, pode, vamos interagir. Amém. É porque eu estou tentando filtrar por parte, né? Você começou a falar sobre bases, você falou sobre suas filhas, não foi? Sim. E o ensinamento que elas receberam através da sua vida, que foram ensinamentos que você adquiriu na igreja, Sim. da palavra de Deus, Sim. na doutrina dos apóstolos, e isso foi inserido na vida delas, e isso tem feito parte da vida delas. E eu lembrei de um texto para poder gerar um fundamento nessa sua fala, que está lá em Deuteronômio, né? Se você puder abrir, né? Quem estiver aí me acompanhando, eu quero agradecer aqui, ó, tem um monte de gente participando com a gente aqui. Eu estou com o celular aberto. O Jorge, né? O Jorge colocou aqui, ó: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Olha que tremendo, é isso aí, ó. Porque rejeitastes ao conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes de mim. Visto que te esquecestes, é porque eu estou abrindo aqui, tá, mano?
vistos que esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Olha só, e o texto está falando de filhos. Então, beleza, Jorge, muito legal. Participa com a gente aí, pessoal aqui, ó, tem a irmã Gernali, né? Ó, a Ariana Martins, a Vera tem nos acompanhado bastante, João Batista, João de Deus, né? Os irmãos aqui, ó, seu José Carlos, José. Então, gente, olha só, o texto em Deuteronômio capítulo 6 vai dizer assim, ó, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Agora vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7, diz assim: e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que tremendo isso. Tremendo. Olha que tremendo isso. Está na lei, né? A gente está aqui no livro de Deuteronômio, que é um livro que resume os 5 livros, né, da lei, que é o Pentateuco. Ele está dizendo aqui, né, para que ele está dando uma instrução, Deus, o próprio Deus, né, usando Moisés, porque é a fala de Moisés escreve, mas Deus, né, trazendo para o seu coração e Moisés escrevendo, a importância de ensinar em todo tempo, desde as bases. E aí está falando, começa pelos teus filhos, né? Está aqui no texto, conjecturando, está, né, mostrando aqui, ó, começa pelos teus filhos. Ele fala, né, andando, né, levantando, caminhando, né, em todo tempo, sentado. Ensina a teu filho, né, execute o sacerdócio dentro do seu lar, para que funcione lá fora, para que funcione, né, para que alcance as outras pessoas, para que essa missão de conduzir, ser conduzido no reino de Deus, seja eficaz, seja plena. E ele está dizendo aqui, interessante que isso é tão poderoso. No último versículo vai falar, né, escreve nos umbrais da tua porta. É tão poderoso porque eu lembro que quando eu me converti, né, tudo que era de Deus me chamava a atenção, tudo, né? É assim com todo mundo que se converte e nasce de novo, né? Eu ia trabalhar e a gente, os carros passam, né, no trânsito, por exemplo, e sempre tem uma mensagem, né? Tem um adesivo escrito assim: Deus é fiel, né? Ou está escrito lá assim: Deus é contigo, não temas, né? O Senhor é teu refúgio, tua fortaleza, né? E a gente vai se atentando a essas coisas. Interessante que eu lembrei disso porque eu comecei, assim que me converti, a colocar adesivos nas janelas e nas portas da minha casa. Aí eu chegava, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, e tinha sempre adesivos colado, e isso assim me fazia bem, né, me faz bem até hoje. Muito legal, porque a gente está conectado a todo tempo em espírito, e a palavra de Deus, ela é importante demais. Ela é o fundamento, né? O Senhor, a palavra de Deus, né? Ela que conduz a gente, ela que guia a gente. A palavra de Deus, os ensinamentos na doutrina dos apóstolos, traz libertação, traz cura, traz santificação, né? Vai mudando a gente, muda o nosso caráter, não é verdade? Muda a nossa forma de pensar. Você falou bastante sobre, você não usou a palavra espiritual, mas falou de coisas que nos faz entender
que não é somente você ter acesso à Bíblia e ler a palavra, não, é você ser instruído por ela, né? Por que Deus falou para Josué, medite nesse livro dia e noite, né? Não é só ler, é meditar, é buscar a revelação no coração de Deus, o que Deus está me ensinando acerca do que eu estou vivendo, não é verdade? Porque Deus ensina a gente em todo tempo, e principalmente nos momentos difíceis, são os momentos que mais a gente aprende, porque esses ensinamentos, eles vão prevalecer no momento difícil, no momento de uma doença, no momento de um confronto, no momento de um abatimento, de uma discussão, no momento de uma ameaça, nesses momentos de crise, como estamos vivendo agora, né? Nesse momento de crise, é a palavra que está em nós, esses ensinamentos, sermos educados na justiça, que vai florescer, que vai prevalecer. E aí a gente lembra, não, né, no calor de repente da emoção de algo que a gente está resolvendo, a gente lembra de um texto. É impressionante, é como se o Espírito Santo, né, desse tipo assim, fosse gatilhos, né, que tivessem dentro de nós, e quando vem uma situação, o Espírito Santo rapidamente usa o que? A palavra. Por isso que o ensinamento é importante demais, né? Um crente sem o ensinamento da palavra é um crente vulnerável, é um crente fraco. Vulnerável, quando eu digo vulnerável em todos os aspectos. É vulnerável na saúde, é vulnerável no sentimental, no emocional, é vulnerável no social, é vulnerável. Ele está vulnerável, ele fica vulnerável porque não tem a instrução, não tem o conhecimento. E a outra coisa que você também discorreu, além das bases que está dentro da nossa casa, de ensinar, de educar nossos filhos na justiça, né? Fazer ali o papel de sacerdócio. Sermos exemplo também, né? Isso aí, o exemplo arrasta. A outra coisa é a gente entender que nós não é só ler e meditar também, você tem que praticar, e praticar está dentro da área do ensino, você se permitir ser ensinado, porque se você não se permite ser ensinado, a pessoa se torna um próprio sábio, né? Ela se estriba nos seus próprios entendimentos, na sua razão, e ela não vai conseguir. Aí apóstolo Paulo, eu gosto muito desse texto, ele vai dizer acerca das fortalezas que são encontradas na nossa mente, que precisam cair por terra. As fortalezas, aí ele vai falar, a arma, ele diz assim, a arma da nossa milícia, as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, em Deus, né, para destruir o que? Fortalezas. Aí ele vem e continua dizendo no texto, né, ele fala assim, fortalezas. Que fortalezas são essas? Altivez, achismo, vaidade, orgulho, né, que nós temos, todo ser humano tem, que são como pontas da nossa personalidade, né, que precisam ser trabalhadas na nossa vida, precisam ser lixadas, precisam ser forjadas, precisam ser polidas, para que a gente possa conduzir e ser conduzido, né, ser conduzidos e conduzir de verdade, né, o reino na caminhada. Então eu acho isso muito importante a gente abordar, o que a palavra de Deus verdadeiramente nos ensina acerca desse pilar chamado doutrina dos apóstolos. A igreja hoje está guardada, sim, né? Não está confinada. Estamos guardados. Você não está confinado, você não está preso, né? Nós estamos guardados. Esse é um tempo de estarmos guardados, né? O Senhor diz no Salmo 91, guardados debaixo das asas do Senhor, das asas do Senhor. Nós estamos guardados pelo Senhor, mas guardados para quê?
Guardados por quê? Você tem ou não tem essas perguntas a serem feitas? Tem, eu tenho. Guardados para quê? Né? Em Isaías, o texto eu não lembro aqui, eu já preguei, né? Não sei se é o 41, mas o capítulo, mas Isaías vai dizer que nós somos como flechas polidas, guardadas na aljava, sabe? Existe um tempo para todas as coisas. Esse tempo é tempo de crescer, é tempo de aprender, de amadurecer, para poder a gente, né, viver de verdade o reino de Deus, quando tudo isso passar, né, esse confinamento, esse momento de estarmos ali menos agitado, essa é a palavra, né, porque a gente se agita com tanta coisa e esquece muitas das vezes das nossas coisas e de nós mesmos. Então esse é um tempo de você se aperfeiçoar, e Paulo também vai dizer lá em Efésios, nós lemos o texto semana passada, capítulo 4, que nós somos aperfeiçoados no corpo de Cristo, né? Então é assim que funciona, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho dentro desse raciocínio, e eu quero que você participe com a gente aí, em nome de Jesus. O senhor lembrou de um texto aí, na hora eu recordei do apóstolo, uma frase do apóstolo, né? Que ele diz que o diabo ele não se importa que você leia, que você estude a Bíblia, né? O senhor falou da revelação do Espírito Santo, e o apóstolo ele frisa bem isso aí. O diabo ele não esquenta que você leia, que você estude a palavra, desde que ele seja o seu professor, né? Desde que ele esteja te ensinando ali. E não é assim. Paulo fala lá a Timóteo, né? Lembrei desse texto aqui. Paulo fala a Timóteo a questão de permanecer, né? Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha aí, a gente falando de base, de ensinamento, e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que porém fazem-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para quê? Para ensinar, e para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoadamente instruído para toda boa obra, né? Resumindo tudo aí que o Senhor falou, a importância da palavra e do Espírito Santo nos direcionando, né? Chega de meninice, né? Nós temos que ler, aprender, buscar do Espírito Santo, permitir ser corrigido, né? Paulo ele fala aqui que a palavra ela serve até para nos corrigir, para nos direcionar, para nos dar um norte. Como o senhor falou, tem frase que a gente lê no caminhão, vem até frisando bem a passagem. E é aquilo que a gente está precisando naquele momento. Uma vez eu estava dirigindo, e aí passou um caminhão e desperta, e na hora eu percebi que eu estava meio sonolento. Opa, preciso despertar, vou encostar aqui porque Deus está falando, desperta. E eu meio sonolento, parei, não, vou ouvir a voz do Espírito Santo nessa dizer aí. Mas é muito bom, pastor, muito tremendo esse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho falado que Deus ele tem usado, né, esse instrumento para nos ensinar algo, né? Tem usado esse instrumento aí, né, dessa peste, dessa praga, para nos ensinar algo. Eu tenho visto, né, nos nossos grupos familiares, como o povo está mais sedento pela palavra, como o povo tem se instruído, como o povo tem estudado a palavra. Você dá assim uma oportunidade, né? Tem aí 5 minutos, o irmão fala logo 10, porque ele está instruído, está sedento, está sendo saciado pela palavra de Deus, e isso é muito bom, né? A igreja ela se torna mais forte, a família se torna mais forte, né? Quando a gente está instruído pela palavra, conforme o Senhor leu lá
em Deuteronômio 6, começa pela sua casa. Então a família de Moisés já era forte. Quando a gente medita e absorve aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, a nossa base fica forte, a nossa família fica forte e consequentemente a nossa igreja também fica forte. É verdade, isso é importante nós valorizarmos. Esses dias, essa semana, né, nós fizemos um culto lá em casa, e nós realizamos o culto, né, a gente tem feito assim, e eu falei, teve um momento, eu li um texto, eu li aquele texto de Malaquias, no finalzinho, entre Malaquias e Mateus, né, o final, o último versículo que diz assim: e se converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? E Deus diz isso para que ele não fira a terra. Então, nós estávamos entre nós ali naquele culto, e eu falei para eles, olha, a minha maior missão aqui com vocês não é trazer. Interessante, porque quando você começa a falar algo, você chama a atenção da pessoa, né? Que aparentemente é uma coisa que contradiz. Mas eu falei para eles assim: olha, a minha maior missão aqui não é prover o arroz e o feijão para você. Aí eu chamei a atenção de um, de outro, principalmente dos que gostam de, são bom no garfo, né? Eu falei assim: minha maior missão não é vestir vocês, a minha maior missão não é trazer o arroz e o feijão para a mesa. Aí a gente pensa assim: caramba, o pastor está falando uma coisa que não é, porque a Bíblia diz que é. Aí eu finalizei a minha fala dizendo: a minha maior missão, a minha primeira missão é fazer vocês amarem a Deus mais do que todas as coisas. Porque está escrito, Jesus disse isso lá em Mateus, né? Amarás, ele resumiu toda a Bíblia, toda a lei, ele diz toda a palavra, ele diz em dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a tua força, teu coração, teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o reino está fundamentado nisso. Agora, trazer o alimento, eu sou provedor, é obrigação minha, está na Bíblia, eu vou trazer. Vestir, eu vou vestir. Proteger, eu vou proteger. Destinar a eles, eu vou destinar. Mas a maior e primeira missão é fazer eles amar a Deus mais do que todas as coisas. Uma certa vez também, eu estava no hospital, e eu acho que era o Isaac, estava muito mal, muito bebê. Eu coloquei ele no capô do carro, sentado em cima, e ele estava muito mal, mas muito mal mesmo. E eu fui para fora com ele, né? O hospital estava cheio, e eu coloquei ele sentado em cima do carro. Abri a perninha dele assim, encostei nele, olhei dentro dos olhos dele e falei assim: filho, ama a Deus mais do que todas as coisas, mais até do que eu. Ame. Então essa é a maior missão, porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, não se atrapalha nas escrituras de Deus. Aí você falou assim, chega de meninice, né? Verdade, chega de meninice, chega de coisas inúteis, insignificantes, ficar parados e presos em coisas que já era para ter, a gente já era para ter, sabe, deixado de viver isso aí, aquilo ali. Mas nós também sabemos, lá em Pedro, na carta do apóstolo Pedro, que ele vai falar do leite espiritual. Então, para cada etapa da nossa vida tem um alimento, tem uma instrução.
né? Uma vez também eu quero compartilhar isso, porque eu estou lembrando de coisas, eu sei que é o Espírito Santo, né? É uma aula, mas Amém. eu estava muito ativo na obra, muito ativo, né? E era novo convertido, eu acho que eu tinha 1 ou 2 anos, e eu comecei a ver os meus irmãos que estavam chegando, e até outros que já tinham mais tempo, né? Fazendo algumas coisas que não condizia com o que estava na palavra, e aquilo começou a gerar crise. A gente tem crises assim, né? A gente tem crise existencial, a gente tem crise social, a gente tem crise familiar, a gente tem crises. Aí eu, dentro da palavra, eu falei, poxa, mas eu estou aprendendo assim, e está acontecendo assado, o que está... Aí eu compartilhei isso eu lembro que foi com a minha irmã, e foi praticamente a minha irmã, uma das que me levou para o Evangelho, né? Se ela estiver me assistindo aí, um beijo para você, minha irmã, obrigado por tudo, tá? E ela ficou ouvindo, e eu notei que ela parou e ela ficou prestando bastante atenção no meu descontentamento, e eu fui falando, não, porque não sei por que isso está acontecendo, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, e ela parada. Ela tinha 2 opções, ou ela me martelava, ou ela falava o que tinha que falar, ou ela ia cooperar para que eu começasse a criar em mim uma resistência ou algo que não ia ser legal. E o que ela fez? Mesmo nós não estávamos mais caminhando tão perto, né? Ela virou e falou assim para mim: Sebastião, preste bem atenção, nunca queira que todo mundo esteja no nível espiritual que você esteja, nunca queira que as pessoas estejam, cobre delas de imediato uma coisa que elas estão aprendendo. Existem muitas pessoas que ainda estão aprendendo, vão alcançar níveis, estão tomando leitinho. Tem outras que não querem aprender, elas vão na sala de aula igual aquele aluno que vai para fazer bagunça, né? Eu era um desses, né? Sempre tem. A gente ia fazer bagunça, e quando chegava no dia da prova a gente ficava perdido no conteúdo, porque a gente estava fazendo bagunça, não é verdade? Né? Os nossos irmãos e irmãs que são professores aí sabem muito bem o que eu estou falando. E então a gente aprendemos na rota de colisão, né? O Evangelho também acontece isso, só que nós precisamos entender que o que é importante é verdadeiramente a gente ter um coração ensinável e estar aberto a aprender, ouvir, porque eu ouvi um homem de Deus falar isso para mim uma vez, falou assim: o dia que você parar de ouvir alguém, o dia que você parar de ser ensinado, esse é o fim. Esse geralmente, quando Jesus fala assim: eis que passa ali, vai ali o Deus desse século, o que cegou o entendimento dos infernos. E em nome de Jesus, nesse estudo, né, que virou um culto, que é um culto, sim. Né, só falta fazer o apelo para a sua vida. O meu apelo aqui, eu vou fazer um apelo, é que você medite nesse livro dia e noite e viva ele com intensidade, mas acima de tudo, ame ao Senhor acima de todas as coisas, porque se você amar o Senhor de verdade, tudo que vir para a sua vida de dificuldade, circunstâncias, momentos difíceis, vai ser fácil você administrar, porque você ama Ele, e amar a Ele é colocar o reino acima de todas as outras coisas, em nome de Jesus. Pode falar. Você falou do amor aí, é algo tremendo. Concorda? Concordo, em gênero, número e grau. Amar o Senhor, eu também ensino isso às minhas filhas, né? A base, né? Estamos tratando hoje muito de casa, hein? Deus, Ele está falando algo aí na casa. Nós estamos falando muito, dando um exemplo muito do nosso lar, muito da nossa vivência. Eu também falo isso bastante para elas: ame ao Senhor, ame a Deus. Ela vem: papai, eu te amo, papai. Aí eu pergunto: você já falou que ama a Deus?
Aí elas ficam, tem que amar a Deus. E eles estão ligados, né? Os nossos filhos, as crianças, têm uma percepção muito aguçada, né? De entender, de querer aprender, né? É porque ela é criança, então tá adquirindo as informações, então ela quer aprender. É igual um jovem, né, que dá trabalho para o pai. Por que o adolescente, o jovem, muitas vezes dá trabalho? Porque ele vai começar a ser destinado. Ele aprendeu, agora ele vai ser destinado. Agora ele vai para um trabalho, agora ele vai para uma faculdade. Então ele vai ser destinado. Ele foi colocado numa plataforma para ser enviado. E lembrei do Davi. Davi falou assim: eu marquei com eles, eu falei assim, o culto essa semana é terça e quinta aqui em casa. Aí chegou na terça, eu não consegui, me envolvi com muitas coisas da igreja, e cheguei tarde, e ele falou assim: vai ter culto não? Aí já era quase meia-noite. Não, ele falou assim: não teve culto hoje. Aí eu falei assim, eu tomei desculpa o termo, um tapa do Espírito Santo. Tapa sem mão, né? Ou sem mão, não teve culto hoje. Aí amados, eu fui dormir pensando nisso. Acordei pensando nisso. Eu falei, não, eu tenho que fazer o culto. Eu tenho que fazer o culto. E aí fizemos o culto, né? Na quinta-feira. E eu fiquei pensando, como a criança, né? Ela nos ativa. Deus fala tanto no coração da criança, ela almeja tanto esses ensinamentos, tanto, e aquilo que você alimenta é o que vai crescer, aquilo que você rega, cresce, aquilo que você alimenta, cresce, aquilo que você deixa de lado, vai se perdendo. Crente que caminha sem a instrução da palavra, eu já falei muito isso na igreja, sempre ministrei sobre isso. Crente sem escola bíblica dominical, se você faz parte de uma congregação, você precisa participar dos ensinamentos, da doutrina dos apóstolos, porque senão você fica sem base, não é verdade? Você fica sem armas para lidar com as situações, porque na EBD, na escola bíblica dominical, ou no grupo familiar, que você consegue expor algumas coisas que você está enfrentando ali, e as suas opiniões, e ali tem sempre alguém ali instruído em Deus para te dar uma palavra. É diferente de gabinete, né? De aconselhamento pastoral, mas é um momento onde o corpo está em movimento, sendo aperfeiçoado, e o corpo cresce nesse momento. Então, o crente que não tem o ensinamento da palavra, ele é um crente fraco, ele fica vulnerável, ele vive, né, muitas das vezes preso em guerras que na verdade já são meninices, já são coisas que já deveriam ter sido evoluídas na vida da pessoa. Falou sempre tem alguém, um irmão mais velho para ensinar. Eu lembrei de Atos 2, né? Atos 8, quando Filipe ele vai ensinar eunuco, né? O etíope tinha dúvida, aí Filipe encosta ali do lado e compreendes? Compreendes o que está lendo aí? Aí ele, não, porque não há quem me ensine, né? A importância do irmão mais velho, né? A importância da EBD. Já pensou se Filipe não fosse instruído na doutrina dos apóstolos? Já pensou se Filipe não tivesse aquele conteúdo, né? Não só da vivência que ele teve, mas da parte espiritual, a sensibilidade de ensinar verdadeiramente aquilo que precisava ser passado para o eunuco? Ele pegou, ensinou e de pronto fez o apelo, e o eunuco entendeu pelo Espírito, né? Deus deu um espírito de discernimento a ele, que na hora ele entendeu, compreendeu que era necessário ele até se batizar e permanecer na fé. Que coisa tremenda o ensinamento, é muito importante. A EBD, eu falo, né, vou ser bem
repetitivo nisso, a EBD, eu considero um dos cultos mais importantes da igreja. Um dos cultos mais importantes. O culto de ensinamento é um culto mais importante porque nos forma, nos dá base, nos dá conteúdo para a gente vencer as dificuldades. Poxa, o crente, ele bem instruído na palavra, ele é uma potência no mundo espiritual. O obreiro, né? Obreiro bem aprovado. Como diz lá, né, em Efésios, né? Sim. Obreiro, não sei se é Efésios ou Timóteo agora. Timóteo. O obreiro, manusear bem a palavra como um obreiro aprovado. O nosso tempo está ficando curto, e eu lembrei também de um versículo que está em Isaías 11. Isaías 11, deixa eu achar aqui também. Isaías 11. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que não vai dar tempo para a gente ensinar e falar muito sobre isso aqui, né? Mas em Isaías 11 vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Pastor, quem está nos assistindo de repente vai falar assim, pensar, né? Quem não sabe, pastor, mas Deus tem 7 espíritos, então é 7 Deus, né? Não, vamos lá, eu vou ler o texto aqui, diz assim, versículo 1, Isaías 11, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Olha só, está aqui, né? As 7 operações, né? Conhecimento, fortaleza, tá aqui, sabedoria, inteligência, conhecimento, fortaleza, temor, tá aqui, 7 espíritos, 7 operações. Quando a gente encontra o Senhor, a gente faz uma aliança com Ele, e a Bíblia diz que o nosso espírito estava mortificado, adormecido, ele é ressuscitado, né? É vivificado, e a gente passa a anelar pelas coisas de Deus. E a primeira coisa, isso não é uma coisa que foi só para mim ou é para o Clóvis Júnior, mas a primeira coisa que ativa na vida do cristão, na vida desse filho, dessa nova criatura, nesse novo começo, é a palavra, é o conhecimento, porque a gente anela em conhecer a Deus, e conhecer a Deus através de quê? A primeira, palavra de Deus. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo. Então esse conhecimento, e está aqui na palavra, e eu quero alinhar esse texto com outro, não vou abrir porque eu estou com pouco tempo, mas lá em Reis vai falar sobre o momento em que Salomão, quando menino, ele assume o reinado de Davi. A Bíblia diz que Salomão pede sabedoria para governar, para julgar o povo que não era dele, o povo de Deus. E quando Deus vê isso, que ele fala isso, ele pede isso para Deus, quando ele pede isso para Deus, Deus fala para ele que acrescentaria outras coisas. Deus fala: como pois tu não me pediste riqueza, sabe, fama, como não me pediste outras coisas, essas coisas eu vou acrescentar, reino, riquezas, fama, eu vou acrescentar, e você terá sabedoria, porque isso surpreendeu a Deus.
isso mexeu com o coração de Deus, né? Isso fez Deus olhar para Salomão, e isso atraiu a atenção de Deus, como aqueles homens mulheres que atraíram a atenção de Jesus quando deram uma resposta para Jesus lá no Novo Testamento. Então, qual é a melhor resposta, Escola Bíblica Dominical, que você pode dar hoje para Deus? É essa. Qual, pastor? Que você peça a Deus sabedoria e conhecimento. Para quê? Para administrar as coisas de Deus, para cuidar das coisas de Deus. E o que é de Deus? Tudo é de Deus. Aqui, ó, primeiro, sua família é de Deus, sua vida é de Deus, seu relacionamento é de Deus, seus filhos são de Deus. Então, quando você pede algo para Deus, para cuidar de coisas dele, isso atrai o coração de Deus. Isso nos dá o que a gente pede, né? E nos dá o que a gente não pede. Tem uma frase, eu vou terminar, o horário está se apertando aqui, que Deus me deu essa frase há um tempinho atrás. Eu fiz uma arte e eu divulgo ela de vez em quando na rede social. Eu não tirei de um livro, né? Eu não copiei de um pregador, tudo aquilo que você não conserva, tudo aquilo que você não valoriza, tudo aquilo que você, sabe, não protege, tudo aquilo que você não conserva, você deixa de ganhar o que você não tem, sabe? Eu vou achar aqui, olha só, escuta isso aqui, olha, isso é uma verdade, e está na palavra de Deus. Ó, eu vou ler e vou passar aqui para o meu amigo Clóvis Júnior. Falar desse assunto é algo muito importante, né? É algo assim que dá não só norteia, mas faz a gente alcançar coisas maiores em Deus. Então, eu quero que você, sabe, seja encorajado esses dias a viver coisas maiores na sua vida, sabe? Os que estão tomando leitinho, tome o leitinho. Os que já estão, né, na papinha, come a papinha. Os que já estão na feijoada, coma a feijoada. Mas não deixe de comer, não deixe de ser, né, ensinado. Eu não achei aqui, mas é isso aí. O que você não preserva, o que você não valoriza, você deixa de ganhar outras coisas. Porque você não está dando valor àquilo que tem que dar. E quando você não dá valor àquilo que tem que dar, você se atrapalha no todo o resto, no restante de todas as coisas, né? Então eu quero que, sabe, meu apelo hoje é para que você não espere esse momento de estar guardado, né? Confinado, não, guardado sim. Você espere para dizer assim, não, agora eu vou participar da escola bíblica. Não, você não é isso. Eu quero ativar em você que você não tem como viver sem a instrução da palavra. É uma necessidade espiritual. Não é, agora eu vou fazer desse jeito porque eu vou participar. Não, você não vai ser simplesmente um telespectador, você não vai participar de um momento, você vai fazer parte dele. É isso que eu preciso que você entenda, porque você é um membro desse corpo e você precisa ser aperfeiçoado dentro dele, na justiça de Deus. Vamos lá que o horário está apertado. Sim, já está. Pessoal, aqui está bem estourado. Eu já vou encerrar aqui a minha fala com o mesmo conselho que eu dei na semana passada, né? Fica com a palavra. Fica com a palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor. Toda a palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa.
Então, se permita ser ensinado pela palavra, se permita ser ensinado pelo Espírito Santo, sabe? Deixa que Deus te dê o norte para as coisas. Sim, a palavra de Deus, ela é tudo, né? Aleluia. Nós começamos falando, né, resumidamente, que a palavra de Deus, ela é tudo, ela tem resposta para todas as situações. Se você está enfermo, se você está cansado, se você está fadigado, se você está sem inspiração, se você está triste, está chateado, está magoado, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas e todas as causas. Então fica com a palavra, amém? Deus abençoe. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Participa com a gente, membros, né, da igreja, do Projeto Vida Nova, da Pian. Você que tem, meu irmão ou minha irmã, que nesse tempo de guardado está em casa, participa com a gente, sabe? Ouça os ensinamentos, participe mesmo, mande aqui a sua mensagem. Se a gente não responder ao vivo, a gente responde depois, em nome de Jesus, tá? Todo domingo, pela manhã, 10 horas, de 10 às 11, nossa Escola Bíblica Dominical. Semana que vem, eu acho que a gente já pode partir para o próximo pilar, e a gente vai falar do próximo pilar da igreja, a igreja e seus pilares. Então, crie uma expectativa para que semana que vem você esteja com a gente, tá bom? Em nome de Jesus, não fica de fora, isso vai ser muito importante para a sua vida e para a sua casa, né? Para a sua vida e para a sua casa, isso vai curar você. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela forja, ela santifica, ela transforma. A palavra de Deus traz existência, né, aquilo que não existe. A palavra, Deus falou: haja luz, e houve luz. O ensinamento da palavra é importante, é necessário na nossa vida. A gente vai cantar uma canção aqui rapidinho, né? Eu vou tentar cantar, né? Eu não sou muito bom para cantar, né? O pessoal fala assim: pastor, não fica falando que não é bom para cantar, não. O Senhor pode todas as coisas. Glória, aleluia, né? Pode todas as coisas. E a gente vai tentar aqui junto. Vamos louvar o Senhor. Eu quero orar por você que está assistindo a gente, para a gente terminar. Mas eu queria que você declarasse essa canção junto comigo, em nome de Jesus, amém? Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. O teu amor é como a doce água que vem pra mim em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir em verdes pastos, como o orvalho que desce sobre a terra seca, e dela faz surgir em verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, e tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Senhor, em nome de Jesus,
Espírito Santo, Espírito da verdade, o Espírito que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça, ou Espírito de Deus, ore cantará, Senhor de nossas vidas, guia-nos, Senhor, pelas veredas da tua justiça, por amor ao teu nome, porque decidimos nesse dia, nessa manhã e na nossa história de vida, escrever a tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra ti. Escondemos, escrevemos, ó Deus, queremos ler, meditar e praticar, que nada venha arrancar, tirar de nós a tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que consola, a verdade que guia, a verdade que destina, a verdade que transforma, a verdade que cura, que liberta, a verdade que salva. Obrigado, Senhor, porque encontramos ela, encontramos essa pérola, essa joia, encontramos esse grande tesouro, como aquele homem que encontrou um tesouro e escondeu. Nós escondemos a palavra no nosso coração. Luz para nossos pés é a tua palavra, luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque escolhemos estar aqui ouvindo os ensinamentos e a tua palavra, que isso possa não só arder no nosso coração, mas que esse fogo seja contínuo, que essa presença seja contínua, que essa reflexão, que esse ensinamento possa ser, ó Deus, praticado na justiça de Deus. Nós oramos e lhe agradecemos pela nossa igreja, por essas portas estarem abertas, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos mentores, pelos mestres, pelos aqueles que o Senhor levantou para ensinar a tua palavra, educar na justiça, com temor e tremor. Que não falte sobre nós a sabedoria, o conhecimento, a fortaleza, a inteligência, não a inteligência do homem, mas a inteligência de Deus. Que não falte sobre nós a operação do Espírito, se move em nós, ó Deus, cumprindo os teus mistérios, os teus chamados. Muito obrigado. Toma-nos em paz nesse dia, leva-nos em paz para casa e abençoe o restante do nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Hoje realizaremos a nossa Santa Ceia à noite, às 19 horas. Estamos com a igreja aberta nesse momento para entregar os cálices, os elementos. Se você ainda não pegou, pegue, né? E entre em contato conosco, né? À noite estaremos aqui às 18 horas para iniciar o culto às 19. Se você não pegou, pode também vir pegar a sua ceia, né? Para mais tarde estar conosco aí celebrando o nosso culto de Santa Ceia às 19 horas. Participe conosco, esteja conosco, acesse as nossas redes, se inscreva, compartilhe, curta, em nome de Jesus. Muito obrigado, né, por tudo, e que Deus, vamos junto? E que Deus te abençoe muitíssimo. Uou!